Bem-vindos ao Comprimido da Paz número 61, com o título São as doenças mentais que criam o regime totalitário. Na 78ª sessão do Comitê Corona, com o título Novos Caminhos para Sair do Trauma, que teve lugar na última sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021, o Comitê Corona foi criado em junho de 2020 pelos advogados alemães Dr. Rainer Vollmilch, Viviane Fischer, Antónia Fischer e Dr. Justus, com o intuito de perceber o que se passa com o vírus corona. Desde então, tornaram-se superstars e uma tocha de luz para o mundo na corrida contra o regime totalitário. A doutora Ariane Bilehan, juntamente com os advogados Virginie de Araújo-Reccia e Xavier Azalbert, apresentaram a estratégia de criminalização das cabecilhas totalitárias em França. A doutora Ariane Bilehan é uma normaliana, psicóloga clínica, doutora em psicopatologia, professora universitária, autora, conferencista e consultora. Autora de mais de 25 livros, nas áreas de especialização são o assédio, a paranoia, os desvios de poder e a recuperação do poder pessoal. Na sessão, a doutora Ariana expõe de um ponto de vista filosófico, moral, político e psicopatológico, ou seja, os estudos dos processos psicológicos individuais e coletivos que fazem com que nós sejamos dentro desta situação hoje. A doutora Ariane está de acordo com o professor Desmet, que tinha sido entrevistado na 63ª sessão do Comitê Corona, cujo título é No Olho da Tempestade. Nós estamos dentro de um delírio totalitário. E a razão pela qual nós nos encontramos num delírio totalitário porque o totalitarismo visa a dominação total da vida íntima do indivíduo. A criação de uma narrativa, de uma crença falsa que se substitui à realidade e a qual nos é exigido aderir à ideologia. A ideologia é nada mais, nada menos do que um delírio porque a narrativa não corresponde à experiência. Um delírio em psicopatologia é a criação de uma nova realidade dentro de uma narrativa para substituir a realidade existente. Ou seja, nós estamos dentro de um delírio coletivo. Para perceber como isso funciona, é necessário conectar o regime totalitário às doenças mentais. São as doenças mentais que criam o regime totalitário. As doenças mentais que tomam o poder dentro do regime totalitário são a psicoparanoia, a perversão e a psicopatia. A psicoparanoia será aquela que nos interessa porque está relacionada com o delírio de persecução. Isto é, dentro da paranoia há a designação de um inimigo que pode ser interior ou exterior. Por exemplo, dentro do caso que nos ocupa, no início o inimigo era o vírus, que é louco porque nós somos constituídos de vírus. Dentro da paranoia vai-se assediar e justifica-se o assédio para eliminar o inimigo criado pela perseguição. Dentro da perseguição, da paranoia, existe um inimigo designado a ser perseguido, que no início era o vírus, mas agora evoluiu para os não vacinados. Esse inimigo é justificado dentro do delírio paranoico para assediar, porque se sente perseguido. No delírio, é necessário convencer a paranoia, na psiquiatria, chama-se de loucura ressonante. Esta tem a aparência da razão, mas é louca. Existem 3 problemas. O delírio de interpretação é um raciocínio nas interpretações, não segue as regras da lógica e não há uma ligação ou não é possível fazer um paralelo com a realidade, na medida em que não há ligação com a realidade e com a experiência empírica. O regime totalitário sobrevive e tem a necessidade de um inimigo que justifique a sua existência. E como esse regime não tem legitimidade, a presença desse inimigo justifica a implementação de medidas de exceção de confiscação de direitos e por isso passa pelo assédio. O assédio é um método do regime totalitário. E eu pergunto-vos para que é que serve a task force? É através do assédio que se exerce pressão sobre os indivíduos para entreter um estado de terror. O assédio utiliza a manipulação do medo e da empatia. Por exemplo, se não usares máscara, vais matar a avózinha. O assédio serve para obter qualquer coisa dos indivíduos que não teria sido obtida, dada ou adquirida se não tivessem sido assediados. Para o assédio eficaz, é necessário causar o traumatismo repetido e prolongado. O trauma é causado por uma ameaça de morte. Uma ameaça à integridade da pessoa. A ameaça foi a mensagem transmitida pelas TVs, rádios, etc. durante o ano de 2020 às populações. O assédio utiliza também um sentimento de culpa e a sedução das populações. Assim temos a chantagem, a intimidação e a ameaça.
Por fim, o poder de uns sobre os outros é por si só abuso de poder. Outro elemento, há um conflito de lealdades que obriga as pessoas a fazer uma escolha impossível entre duas opções, por exemplo, entre trabalhar e a saúde. As psicoses paranoicas circunscrevem a intenção de prejudicar ou fazer mal ao outro. O ideal é inatingível, por exemplo, a erradicação do vírus é impossível. Dentro da psicose paranoica, o delírio do sistema totalitário exige o sacrifício de certos e determinados cidadãos que não são vistos como seres com direitos, com integridade e dignidade, mas como meio de aquisição de um objetivo e por isso os devemos sacrificar porque se julga que assim o justifica e por isso serão sacrificados. Dentro do delírio paranoico, hipocondríaco delirante, o hipocondríaco é alguém que pensa que está doente, mas não está. É fazer acreditar que as pessoas estão doentes, mas não estão, e por isso é importante encontrar o culpado. O assédio não funciona se falar calmamente. Há que transmitir ansiedade, medo para destruir a confiança das pessoas e entre as pessoas. A paranoia é desconfiar de tudo contra todos. A paranoia é a concepção do mundo paranoico que se relaciona muito com os apaixonados pelo poder e abusadores do poder. É a ligação ao complô. Isto significa que aqueles que conspiram são os paranoicos do poder. O grupo de indivíduos que vai estar no poder com essa concepção do mundo paranoica se sente perpetuamente perseguido e tem a necessidade de perseguir os outros para se manter no poder. E por isso tem a intenção de fazer mal. E é algo que se inscreve na duração. Do ponto de vista da doutora Ariana, a psicose paranoica, com a ideia de perseguição, os outros que me querem fazer mal pode ser disputado a partir de sentimentos de culpa reais. E é a partir do momento que se usam métodos menos corretos, por se ter poder e se faz atos culpáveis, vai se sentir mais e mais perseguido e vai mais e mais perseguir os outros. Há um medo de não ter um poder legítimo por causa dos atos culpáveis que já foram cometidos e que nós, o povo, os descobramos. Há uma agenda transhumanista que nunca saiu do nazismo, é a mesma concepção do mundo. A paranoia comporta uma ideologia, uma crença falsa, nós somos perseguidos. Há uma ameaça que pode ser interior ou exterior. É a mesma ameaça da febre tifoide que justificou a perseguição e execução dos judeus durante o nazismo. A ideia planificada, implementada e executada é essa a paranoia. Mas também existe a perversão de perfis perversos que vão aproveitar a crise, seguirão os respectivos interesses da crise. Esses também participam no sistema totalitário. E aqui há um filme muito bom sobre isto que é Das Experiment, a experiência, que é um filme alemão. Existem indivíduos que são paranoicos e perversos a esses com ambas as características, são os muito perversos. O que nos interessa é que há um contágio de delírio, ou seja, não se pode dizer que haja um perfil paranoico, é qualquer coisa de contagioso. Os paranoicos acreditam no delírio, mas eles têm a intenção de fazer mal para a responsabilidade penal. Há a intenção de assediar, perseguição ou persecução e sacrificar os indivíduos para lutar contra o inimigo. Em 2010, a doutora Ariana teve uma troca de ideias sobre o direito penal, no que se refere à responsabilidade do direito penal à criminalidade com o assédio, a criminalidade deste tipo de comportamento. A partir do momento que se interfere com a integridade do indivíduo, é relevante para o direito criminal e quando se faz de uma maneira consciente, justificando que é para o bem de todos. É uma questão que está relacionada com a psicologia e o direito. Se falamos de psicose, é porque é um delírio, normalmente a responsabilidade penal é exonerada. Se a pessoa sofre de psicose delirante, é exonerada da responsabilidade penal, mas do ponto de vista da doutora Ariana, na discussão da época, em 2010, nessa situação em particular, existe a intenção de fazer mal. Apesar de o justificar, a pessoa sabe muito bem que o que está a fazer é errado e é maldade à outra. Não faz mal que alguns morram quando é para o bem comum. Na verdade, nós vamos fazer um tipo de delírio paranoico, do tipo hipocondríaco, que foi impulsionado por perfis paranoicos na concepção do mundo. Mas, em primeiro lugar, a concepção do mundo é da perseguição por nós. Ou seja, uns quantos milionários que se sentem culpados por terem tanto dinheiro e temos uma grande parte da humanidade que vive na miséria.
Assim, o delírio paranoico para eles da perseguição somos nós, o povo. Isso vai chegar com que de seguida vá alvejar parte da população e depois toda a população como sendo o inimigo a muitos outros perfis e a personagens muito cínicas. E os perfis perversos que apenas se preocupam com os próprios interesses, que não acreditam na ideologia, que apenas se preocupam com a própria carreira política. O totalitarismo é o reino da corrupção e da mediocridade. Há que o dizer com toda a frontalidade. Na verdade, o delírio paranoico é contagioso. O que vai acontecer é que há muitos perfis psíquicos que vão regredir e que vão tornar-se perversos. Por exemplo, isto quer dizer que numa situação normal nunca iriam fazer o que vão fazer, mas no regime totalitário, porque é autorizado, falam e porque eles mesmos sentem medo. Claro, há muitas pessoas que querem vingar-se do sistema do poder, da frustração. Há pessoas que se vão revelar perversas, enquanto de um outro modo não o seriam. No totalitarismo persecutório, os verdadeiros especialistas não são ouvidos. Eles não querem as pessoas com o discurso verdadeiro. A doutora Ariana tem várias hipóteses para as pessoas que não se deixam contagiar pelo delírio. 1. São pessoas ou perfis autónomos que são capazes de estar isolados do grupo. Dentro do seu desenvolvimento psicológico, têm interiorizados uma certa autonomia e capacidade de respeitar a lei, mesmo quando no exterior haja caos ou totalitarismo. Há uma autonomia interna que foi adquirida no desenvolvimento psicológico da pessoa. São indivíduos que realmente integraram o conceito civilizacional de não matar. São capazes de diferenciar entre bem e o mal, independentemente daquilo que os outros dizem. São pessoas que aceitaram a finitude, sabem que não são tudo, nem no plano espacial, nem no temporal. Não têm todos os direitos e que vão morrer. Têm uma capacidade de clarificar o sítio e de ter raízes com a verdade, uma capacidade de diferenciar entre a mentira e a verdade, e de um ponto de vista psicológico, isto depende da capacidade moral e não há justiça se não se procurar a verdade. 4. Têm uma capacidade psíquica da pessoa de suplantar o traumatismo que está relacionado com a experiência passada, ao mesmo tempo uma capacidade de se distanciar do trauma. Quando estudamos mais as pessoas são capazes de se aperceberem e de usarem a realidade da experiência. Elas ouvem menos o discurso e usam a experiência, e por isso são menos manipuláveis. Os indivíduos do coletivo totalitarista. No totalitarismo, o indivíduo não é ninguém, nós estamos colados uns aos outros, o centro do coletivo é tudo. Psicologicamente, no totalitarismo, a vida é uma perda. Nós estamos no meio da nossa vida e nos aproximamos do fim da nossa vida, da nossa morte. Nós não podemos ter tudo, nós não poderemos ser tudo e não podemos ter todo o poder. Ou seja, nós somos seres limitados. O tempo não existe e o tempo é circular no transhumanismo, o delírio da imortalidade. No totalitarismo é o reino das mentiras, do arbitrário e da injustiça. No totalitarismo diz-se o trauma não faz mal, é para o vosso bem. Por exemplo, se lhe fizerem um doutoramento que se lhe diz que é bom regar as plantas com gasolina, qualquer pessoa que usa a experiência sabe que isso não é correto e verdadeiro. E isso é o princípio da realidade em psicologia. Existem pessoas que já experienciaram o assédio moral nas escolas, nas empresas, na família e estão mais aptas a sair dessas situações e que já sofreram traumas em relação a isso e estão muito mais imunizadas ao que está a viver. Que os outros, no totalitarismo, há uma promessa que não será cumprida, que é a salvação ou remissão do sofrimento da existência e o retorno a um paraíso perdido, a uma tentação da maioria de regredir aos braços da mamã e de não assumir as responsabilidades. E agora, o que é que nós vamos fazer como povo? Obrigada pela atenção e até à próxima.